Olá, galera, minhas amigas e meus amigos aí inscritos no canal, assim como os navegantes da grande rede aí que estão pesquisando as teorias e estudos da abertura do jogo de damas. Nós vamos aqui dar seguimento a esse estudo da abertura russa que estamos trazendo aí no canal, trabalhando agora o quarto sistema, da abertura russa. Estamos seguindo aí na playlist lá no canal. Você já encontra os três primeiros sistemas. Aqui nós vamos fazer uma abordagem em cima do quarto sistema da abertura russa. Então vamos lá acompanhar aqui no diagrama colocado os lances iniciais que caracterizam, esse quarto sistema da abertura russa. Então, após essa troca aí em A5, F6, G5, as conduções normais que a abertura russa permite, e aí assim, após esse lance C3D4, aqui após o sexto lance, começa a se caracterizar melhor esse quarto sistema da abertura russa. E aqui após F6G5, as brancas aqui optam por essa troca com essa peça avançada lá em B6, promovendo esta troca. E aqui as pretas optam por jogar 5B4. É interessante ver que aqui não adianta esse ataque aqui de B8 a 7, nessa peça avançada em B6, porque esse ataque aqui vai permitir as brancas avançarem, F4 a 5, e aí após a captura, E3 F4 vai permitir as brancas retornarem lá para B6 e desta vez sem defesa, na coroa lá em B8. Então esse lance aí, esse ataque ele fica fragilizado, levando a derrota para as pretas. Então o lance melhor aqui realmente é a 5B4. E aqui, obviamente, as brancas precisam encostar lá para não perder a peça. E B4 a 3. Nós vamos mostrar aqui, de início, duas continuações para as brancas seguirem. Tanto este lance, A1B2, que podemos chamar da linha principal, da abertura russa no quarto sistema, como também com este lance aqui, F4 E5, uma variante, da abertura desse sistema da abertura russa, que leva mais para uma simplificação de posição. A gente pode ver aqui que aqui é eminente esse ataque, como ideal, as pretas devem jogar aqui E7 D6, promovendo esse ataque na peça de E5, e não fazer essa troca. Essa troca aí ela é muito ruim porque as pretas vão tomar um golpe aí na abertura, Promovendo essa troca aí, após as trocas, as brancas vão executar esse lance aqui, C1B2. Esse lance aqui, C1B2, chamando a peça de E3 para C1, coroando a dama. E aí, após a descoberta da peça de E3, as pretas vão ter que tomar e aí as brancas executam um golpe, coroando uma dama lá, sem remédio para as pretas, Tudo oriundo deste lance aqui, fraco, E7, F6. Então o ideal é realmente E7, D6. E7, D6, que provoca essa troca aqui de D2 para F4, guardando lá a pecinha avançada de E5, que vai trazer uma base combinatória, para as brancas. Claro, aqui se valendo de algum lance falho das pretas, como por exemplo, nessa altura, jogar H8 G7. Esse lance H8 G7 é um atraso muito grande para as pretas, porque esse lance ele vai ficar impossibilitado de ser seguido ou ter melhores desdobramentos para as pretas, principalmente após esta troca aqui de E1 para G3. E observa-se agora que contra essa ameaça aqui de C1B2 e G3H4 para fazer dama lá em H8, as pretas não têm alternativa, porque perdeu um tempo muito importante. Então, mesmo que tente lá jogar F8 para tentar fazer uma recomposição, não vai ter tempo
de livrar essa dama ali no carreirão em H8, né? Então, importante aqui, após essa troca de D2 para F4, as pretas jogarem corretamente aqui F8, E7, né? Lance posicional muito importante para ser conhecido. E aí agora, após essa troca de F2, G3, a tomada ideal para E3, né? Visto que a peça de H8 não foi desenvolvida fora do tempo certinho, então deslocar para G3 ia gerar um congestionamento aqui nesse lado direito das brancas. Então, tomando lá para E3, a continuação segue mais segura e aí sim desenvolver H8, G7. H8, G7 com H2 e aí troca de recomposição, posição base de igual, né? Sem nenhuma vantagem para qualquer um dos lados. Então vamos voltar aqui à linha principal após esse lance B4 A3, seguir o lance A1 B2. Esse lance A1 B2 ele começa a trazer o jogo para uma ideia para as pretas de bloqueio, né? Bloqueio desse flanco aqui das brancas, né? Após esse lance E7 D6, evitar aqui o desenvolvimento desse flanco e permitir as brancas desenvolverem seu jogo apenas por esse lado e ainda assim contando com esse empecilho da peça de A3. Observe que para manter a igualdade do jogo, as brancas vão buscar eliminar esse empecilho de A3, né? Então esse lance aqui, dado E7 D6, ele tem justamente essa ideia de bloqueio, né? De envolvimento da posição das brancas, né? Tentar limitar os seus lances. Então aí as brancas vão seguir em B2 C3, obviamente aí um lance limitado, né? E aí as pretas respondem com F8, E7, mantendo aí, né, esse bloqueio. Ao passo que depois de C3, D4, as brancas vão tomar essa posição aqui. Aqui é quando eu chamo a atenção que as brancas vão partir para uma posição de eliminar esses empecilhos aqui no seu flanco esquerdo, uma vez que já estão limitadas aqui e continuam limitadas, né? Se a gente observar direitinho, F4, E5 não vai trazer bons frutos porque após B8 as brancas vão ficar sem lance para jogar, se não para perder peça, né? Então continuam com o bloqueio. Então, diante dessa situação, é realmente jogar D2. E aqui também vale observar uma combinaçãozinha aqui que se as brancas tentarem, né, ó, D4 é 5, perder esse tempo na troca. Olha que após D4 é 5, as pretas vão jogar aqui, ó, A3B2. A3B2 provocando a tomada para C5 e depois E7D6, fazendo com que após a captura haja o deslocamento da peça de E3, permitindo a coroação da dama. Observaram essa combinação aí? Então vamos lá mostrar, né? Após essa tomada, ó, se for jogar aqui D4 E5, as pretas vão executar isso aqui, ó. Retirar a peça base de C3, trazendo ela para E5, e aí após esse lance, tomada aqui para D4, e aí a saída da peça de E3, né? Provocando aqui, ó, dama em C1 e ataque imediato na peça de C5, não dando chance para as brancas. Então, interessante aí não perder esse tempo, né, do jogo. Então vamos trazer aqui que após a troca, né, após a tomada aqui, o ideal é realmente jogar D2, C3 e eliminar qualquer risco aí de combinação, né? Então, tomada obrigatória e aí as pretas partem para novamente manter o bloqueio aqui desse flanco todo das brancas, né? Com esse lance aqui, ó, impedindo este desenvolvimento. Então, aqui a linha principal C1 D2.
Mas antes de executarmos esse lance C1D2, eu quero trazer aqui uma variante interessante também, no contexto posicional, combinativo, que as brancas podem trazer com este lance aqui, ó, C3B4. C3B4, obviamente, captura e captura. E aqui nesse momento, novamente as brancas estão impedidas de sofrerem esse ataque aqui, né? As pretas não podem atacar esse lance com B8A7, porque vão tomar golpe aqui, ó, com F4, E5, e aí captura obrigatória, C1E3, e aí após a captura obrigatória novamente, a retomada do peão avançado lá em B6 com posição de ganho para as brancas, né? Então, a peça lá ela não pode ser atacada. Então, obviamente, após essa captura aqui, o ideal é realmente jogar H8G7. H8G7 para manter o equilíbrio do jogo, nada de atacar aquela peça lá de B6, né? Avançada ali como um isca. Então, aqui sim, não tendo tempo, né, para manter a isca lá em B6, as brancas vão ter que jogar aqui para o canto, não é? Jogando lá B6A7. E aí as pretas armam esta coluna aqui, né? Essa coluna de B8 até D6, essas três peças aqui, elas visam essa troca, né? Por quê? Porque essa troca aqui faria uma pressão em cima dessas peças aqui, né? Com um estouro aqui, essa troca para frente aqui, dando uma posição esmagadora para as pretas. Então, para se livrar dessa ameaça, obviamente as brancas vão ter que seguir o lance teórico aqui de H2G3, provocando esse fechamento total aqui, né? Então a gente observa que essa troca agora aqui, ela já não existe, porque após a saída dessa peça e a vinda, né? E3F4 vai fazer uma dama lá em H8. Então, não podendo fazer essa troca, as pretas vão jogar D6C5. Ao jogar D6C5, estão aí promovendo uma ameaçazinha de ganho para as brancas, né? Uma combinaçãozinha matreira aí que as pretas armam, porque sugerem aqui este lance é 3D4 para tentar fazer uma posição aqui, né? Acreditando que a única tomada seria de E5 para E3 para não tomar essa dama, né? Mas eis que astuciosamente, se as brancas fizerem isso, esse é 3D4 aí, as pretas vão surpreender com essa tomada aqui, ó. G5E3, né? Permitindo mesmo que as brancas coroem lá com D4, D8, e aí o lance surpresa das pretas é 3D2, trazendo a peça de C1 e executando este ganho aqui, combinativo em cima das brancas. Então, obviamente que após esse lance, D6, C5, as brancas devem jogar certinho aqui, ó, C1, B2. E aí, após esse lance C1, B2, cabe realmente às pretas partir para uma combinação de empate, né? Aceitar realmente o resultado de igualdade decorrente desses lances precisos dado por ambos, né? Brancas e pretas. Então, força essa troca aqui, C5, D4, e aí após a sequência de troca, joga lá C7, D6, troca G7, fazendo aqui um empate sem risco algum para nenhum dos dois lados. Então vamos voltar aqui, lá naquele lance E7, D6. Fizemos essa análise aqui, né, com a linha C3, B4. Então vamos voltar agora e observar esse lance aqui, C1, D2. A linha base, né, e vai conduzir o jogo para um final importante de se ver, um tema interessante, principalmente quando se tem essa estrutura aqui de peças, com essa peça de H2 aqui um pouco atrasada, né, isolada, compensada aqui com H8. Mas vamos lá, C1, D2. E aí após o lance H8, né, desenvolvendo a peça ali,
Olha aquela ideia que eu falei lá atrás, né? As brancas vão tentar aqui se livrar desses empecilhos aqui que impedem, né, o seu flanco esquerdo, já que o direito está bloqueado. As brancas vão estourar aqui D4, C5, né? Obviamente que após a troca, as pretas não vão poder descer aqui, porque as brancas vão trocar, né? D2, C3. Então aqui as pretas optam por D8, D8, C7 para manter ali a ameaça, né? Uma vez que as brancas não vão poder avançar aqui, né? Então aqui o lance fica totalmente limitado. Vão ter que jogar realmente D2. E aí F6, porque já impede a troca, né? Essa troca aqui de F4 em E5, ela já deixa de existir porque a tomada vem direto para B2, né? Decorrente do lance D2, C3. E aqui, mais uma vez, a necessidade do conhecimento técnico da variante, né? Forçado aqui, ó. As brancas terão que jogar H2, G3, permitir esse bloqueio, né? Proposto pelas pretas. E aí, olha a troca que as pretas fazem, forçando, né? Forçando aqui a liberação da peça de A3, né? Após essa troca, após essa troquinha aqui, as brancas são forçadas a jogar C3D4. Liberam ali a passagem, teoricamente liberam, né? Obviamente que aqui, nesse exato momento, não pode executar esse lance, né? Porque vai dar aqui, ó, D4, C5, e aí ganho de jogo, né? Então, naquele momento ali, realmente a peça de A3, após C3D4, a peça de A3 não pode avançar agora. Então, aqui as pretas executam esta troca. E observem aí que todas as peças brancas estão no seu flanco direito, né? Olha só como elas estão aqui, ó. O seu flanco esquerdo está totalmente desguarnecido. E é aí onde existe a necessidade do conhecimento do tema, né? Esse temazinho aqui, desse comboio de peças aqui aglomeradas, para evitar a derrota. Aqui o empate ainda é permitido, o equilíbrio ainda é permitido com este lance é 3D4. Se lance é 3D4, as brancas sugerem aqui que as pretas podem avançar agora, né? Caminho livre para tentar coroar uma dama. Mas eis que F2 é 3, né? Uma manobra interessante aqui que as brancas camuflaram, né? Para poder salvar a partida após a captura. F4, G5. E aí 3x3 e o jogo está em empate. Mas será que existia alguma possibilidade aqui das brancas serem ameaçadas em seu jogo, né? Vamos tentar ver que após E3, D4, as pretas teriam aqui, se não quisessem jogar 3, B2, né, para tentar livrar a dama, tentar jogar aqui e ganhar esse tempo de E7, F6. As brancas combinariam da mesma forma, né? Combinariam da mesma forma aqui, ó, F2, E3, e aí desta feita não vai jogar aqui F4, G5, porque a peça de D4 ficaria marcada por D6, né? Então o que é que as brancas fazem? F4, E5, né, para tirar a peça de D6, recompor aqui, marcando novamente a peça de A3 e liberando, né, a passagem da peça branca aqui de D4 pelo flanco direito das pretas, conseguindo um belíssimo empate. Abertura russa no quarto sistema. Se gostou, ó, dá o likezinho lá, se inscreve no canal e compartilha o conhecimento que está ao alcance de todos, ok? Valeu aí, um abração e até a próxima, hein?